Bom dia. Ok, espero que vai funcionar o projetor. Isso é outra história. Ok, bom. Então, vamos lembrar um pouco o que aconteceu na aula anterior e a ideia seria continuar ainda nessa primeira parte introdutória e já espero começar o estudo próprio de inteiros para começar o conteúdo próprio de IDMA. Então, a grande ideia, uma das grandes ideias que a gente começou a ver aqui é o resumir nas palavrinhas meio duais, e a ideia é apreciar e entender bem a diferença entre essas coisas, e como falei, isso não vai acontecer durante 1 ou 2 horas, ou assim, eu ficar falando 30 horas sobre essas coisas. Precisamos botar a mão na massa para ver como essas coisas comportam e apreciar o significado das diferenças que temos aqui, mas pelo menos começamos a ver o que seriam as tipagens, e umas tipagens corretas, umas incorretas, e vemos essa ideia aqui de ter umas expressões que vão certos buracos, e chegamos na ideia de tipos de, vamos dizer, funções, onde na informação do tipo, eu não tenho apenas essa ideia que essa coisinha aqui é uma função, tenho muito mais que isso, porque eu sei qual o domínio e o codomínio dessa coisa, então eu sei que tipo de coisas são válidas aqui, e caso que essa expressão receber um argumento válido, qual é o tipo da coisa que ela vai virar recebendo essa coisa. Então aqui, o tipo dessa coisa a gente concordou que uma tipagem boa seria dinat para prop. Então se eu dar aqui o 5, essa coisa vira um prop. Se eu não dar esse 5, ela é uma expressão válida, o tipo dela é... não sei, parece coincidência talvez, vamos ver. Mas se não botar aqui o 5, não é que essa coisa é inválida, tem que estar aí, blá blá. O tipo dela é uma função de nat para prop. Alimentando para ela um argumento, ela vira prop. Um argumento de tipo nat. Se eu alimentar para ela um argumento de tipo outro tipo real, por exemplo, ela não vai ter um type error, certo? Porque ela garante que a única coisa que ela aceta é coisas de tipo nat. E para cada bichinho de tipo nat que eu vou dar, vocês vão precisar fazer paciência com essa coisa. Não sei como vamos conseguir corrigir isso. É estranho porque ninguém está mexendo com isso. Ok, parece que o problema temporariamente foi embora, mas... enfim. Ok. E a gente viu que, na verdade, o fato é que eu tenho essa setinha... ai, não. Justo. Ok. Ok. Espero que resolvemos o problema com essa técnica profunda. E vamos fingir que resolvemos, até desaparecer de novo. Ok. Tá, eu vou continuar, mas vamos ver. A partir do momento que eu tenho essa seta, é garantido, e pelo menos um tipo primitivo, que a gente considerou, sei lá, temos os naturais, eu garanto uma infinidade de tipos, porque eu tenho nat, funções de nat para nat, funções de nat para funções de nat para nat. Ok, vocês vão precisar confiar que vai aparecer o que estou escrevendo aqui daqui a pouco, ou a gente poderia... não, ok, beleza? Funções de nat para funções de nat para funções de nat para nat e por aí vai. Então, essa deveria ser meio óbvio que a partir disso eu tenho uma infinidade de tipos. E a gente viu que, na verdade, para eu ter o direito de falar que eu entendo qualquer coisa de lógica, eu preciso abandonar as tabelas de verdade como se isso era o significado de demonstrações matemáticas e tentar entender para cada conectivo o que significaria, o que consta como demonstração de uma proposição formada a partir dele, e também se eu tenho nos meus dados como hipótese uma proposição formada a partir de cada um desses conectivos, como que eu posso aproveitar isso? Se alguém me dar uma conjunção, o que eu de fato ganho, como que eu uso essa ferramenta para conseguir matar o bichinho que eu quero matar, que seria o meu teorema que estou tentando demonstrar.
E aí, como eu falei, a gente não vai gastar um tempo para descobrir e discutir cada uma coisa assim, porque a gente vai morrer no tédio, mas a gente viu pelo menos uma, duas, três coisinhas. Então, sobre como atacar, eu sei, ou deveria saber se eu estudei em casa que a gente discutiu, sobre a conjunção, a disjunção e a implicação, ok? Alguma dúvida? Isso tudo foi na aula anterior. E praticamente paramos aqui, certo? A gente viu, discutiu para cada um desses comandinhos aqui, qual o efeito que ele tem quando ele é executado durante uma demonstração, no meu estado de demonstração, que o estado de demonstração é aquele tabuleiro de dados e alvos. Agora, sobre os nomes, a gente vai tentar escolher os nomes legais, e vocês podem sugerir também, meio que esses nomes eu acho que são interessantes barra legais. Ou preciso falar que o nome oficial de atacar não é atacar, é introduzir. E isso, neste momento, não tenho como justificar essa palavra, mas daqui a umas 2 aulas espero que eu vou ter como justificar isso. E usar a palavra oficial seria eliminação, eliminar. Então, preciso saber para cada conectivo como eliminar e como introduzir esse conectivo, ok? Pelo menos essas duas coisas. Então, isso significa que no meu trabalho difícil, que é escolher nomes, eu poderia falar, ok, na verdade, os nomes dos meus comandos não quero ser indicativos e ajudar meu usuário, não estou nem aí. Eu poderia chamar essa coisa como introdução de conjunção. E aqui que eu tenho duas, eu poderia ter a introdução da disjunção 1 e a introdução de disjunção 2, porque eu tenho duas regras. E aqui também, em vez de escrever essa coisa que é indicativa, eu poderia falar o quê? Da implicação à introdução. E pronto. Porque no final das contas, eu decidir nomes indicativos não significa que meu sistema vai entender algo. Eu vou determinar o significado dessas coisas a partir do momento que eu vou falar qual o efeito de cada uma delas no tabuleiro da minha demonstração. E isso a gente fez na aula anterior, para essas três. A gente viu que no split, na verdade, qual é o efeito disso? Você pode usar isso apenas nesse caso, quando no teu alvo você tem uma conjunção. E o que acontece é que você ganha 2 novos joguinhos que você precisa jogar e terminar, onde no primeiro joguinho o que mudou é que no alvo agora você tem só o pé, e no outro joguinho o que mudou é que o alvo só tem o Q. E nos dados não mudou nada nem aqui, nem aqui. Isso foi o split. E quando eu falei isso, eu posso falar, ok, quero usar outro nome para o split, vamos concordar em outro nome, mas não posso te permitir também escolher qualquer coisa, porque no final das contas precisamos comunicar. Então, usei o split, vamos usar o split. Ok, para isso. Os outros efeitos que a gente viu para atacar uma disjunção, se escolher o comando escolha a esquerda, o efeito que tem é apenas que vai apagar a parte direita do meu alvo. Eu vou ficar com a mesma exatamente coisa, só com o meu alvo atualizado para ser o pé. E, simetricamente, se eu escolher a parte direita. Ok? E a implicação é um pouco mais interessante, porque ela está mexendo tanto nos dados quanto nos alvos. Eu vou escrever suponha SP aqui, e a gente discutiu que, na verdade, não tem opção sobre o que supor. Sempre, para supor algo, meu alvo precisa ser uma implicação, e a parte esquerda do alvo precisa ser a coisa que eu vou supor. Okay? Então, esqueçam essa coisa, você não pode supor o seu próprio alvo, praticamente você não pode supor nada, exceto se teu alvo é uma implicação e se você está escolhendo a parte esquerda dessa implicação para supor. Qualquer outra suposição não vai compilar. E isso significa que, na verdade, é um engano, porque na maneira que eu escrevi esse comando aqui, parece que você está escrevendo um comando, suponha, e você tem até uma opção sobre o que você vai supor, mas isso é um grande engano, certo? Então, mesmo que a gente vai escrever essa frasinha, suponha pé aqui, essa parte de pé é inútil. Você poderia só falar suponha ponto, porque é óbvio que você vai supor. A única coisa permitida para supor é o pé. Faz sentido essa briga ou não? Silêncio significa que faz sentido. Sempre, então, vocês precisam brigar mais para entender melhor o que está acontecendo. Eu acho que terminamos aqui. Essa ideia, sim. Ok, antes de dar os primeiros exemplos aqui para como funcionam essas demonstraçõezinhas,
eu vou querer comprar uma briga com o João Emerson. Cadê o João Emerson? Tá aqui? Oi, João Emerson. Que a gente começou a brigar bastante no Zulip. Praticamente o resto da turma ignorou essa briga, fez muito mal. Mas é assim que a gente aprende nas brigas, e mais brigas vão acontecer no Zulip do que vão acontecer aqui. Então, a briga era sobre o que significa definir algo, efetivamente, e uma diferença entre extensão e intenção. E isso é mais uma palavrinha para adicionar aqui na minha lista. Na verdade, vou escrever isso aqui, já que é nova parzinho de palavrinhas. Vamos lá. Intenção. Agora não, espera aí. Extensão. Ok. Para quem não viu isso no Zulip, talvez essa vai ser a única vez que eu vou repetir algo que está no Zulip, porque considero que todos vocês estão no Zulip vendo as brigas e participando das brigas. Esse não é um erro de português, ou esse. Essa intenção é com esse mesmo. Não é a intenção com o cedilha que a gente fala, tinha a intenção de fazer isso, mas na verdade fiz outra coisa. É para dualizar exatamente essa ideia de extensão. Dualizamos o esh, e aí chegamos à palavra intenção. Mas isso, obviamente, não vai deixar ninguém entendendo essa diferença. Então, vou tentar dar uns exemplos sobre intenção e extensão. E antes de chegar lá, quando a gente escreve esse simbolozinho de igualdade, eu gostaria de solicitar ideias agora. Que tipo de coisa eu escrevo nos dois lados, aqui e aqui? Mãos. Então, minha pergunta é, para essa coisa aqui que eu estou escrevendo fazer algum sentido, que tipo de coisa você precisa escrever no lado esquerdo, no lado direito de igualdade? Já tenho umas mãos, eu vou começar com... você lá, sim. Teu nome? Como? Anthony. Isso, pode falar. Coisas do mesmo tipo é a melhor resposta. Se alguém falar inteiros, ok, eu posso botar inteiros, mas não tem obrigação de ser inteiros, ou strings, ou pessoas, mas você tem a obrigação de ser coisas do mesmo tipo. No final das contas, quando eu vou usar essa igualdade, pelo menos agora, eu não vou permitir qualquer coisa, eu vou querer objetos assim, matemáticos. Incluo pessoas nos objetos matemáticos, ok? Então, seria objeto. Objeto para nós não um tipo específico, essa ideia de todas essas coisas, string, pessoas, blá, 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 funções, inteiros, conjuntos, todas essas coisas são objetos matemáticos para diferenciar eles de proposições. Então, eu não gostaria de escrever proposições aqui do tipo, sei lá, n par igual, e aqui escrever, sei lá, o teorema de Pitágoras. Ok? Isso, não vou falar que não são iguais, nem que está aí, pero eu vou falar que a gente concordou que não vamos botar proposições entre esse símbolo para ficar mais arrumado, vamos botar tipos que não são proposições, que chamamos de objetos, assim, para ter um termo que abraça todas essas ideias de inteiros, strings, blá, blá, objetos. Então, antes de aceitar dúvidas, aqui vai ter um objeto e, especificamente, se considerar que esse objeto é de um tipo alfa, posso considerar que aqui existe um invisível alfazinho, porque eu estou falando sobre a igualdade entre elementos do tipo alfa. Então, cada tipo, na verdade, chega junto com essa ideia de comparar os seus elementos por igualdade. E é outra ideia de comparar dois inteiros, outra ideia de comparar duas pessoas. E se eu escrever essa bobagem aqui, sei lá, 42 igual, sei lá, Thanos, essa coisa, estou fingindo que é uma prop, certo? E eu ia perguntar, ok, essa é verdadeira ou falsa? Qual a resposta? Nem verdadeira, nem falsa, essa coisa é tão bugada que nem chega a ser falsa. Nem do direito de ser falsa ela tem. Ela é completamente errada, tem um type error. Cadê o type error? Eu estou usando aqui esse simbolizinho de igualdade e não falei de qual tipo é. Então, estou deixando meio implícito que meu leitor consegue inferir qual o tipo das coisas que estou comparando. Mas se você olhar na esquerda, você vai falar, ele está comparando inteiros. Então, provavelmente, essa igualdade é entre inteiros.
Então, você está esperando ver o que é aqui? Um inteiro. E você acaba vendo uma pessoa. Então, tem type error a partir dessa inferência de tipos que eu falei. Faz sentido esse bugamento aqui? Ok. Normalmente, a gente não vai decorar nossas igualdades. Em geral, a gente quer gastar o menos tinta possível. Sendo tinta de pixels ou de verdade. Ignorem o que aconteceu no projetor. Ok? Então, eu falo para vocês ignorar isso, mas eu não consigo ignorar. E nem estou olhando para ele. Mas, pelo menos por enquanto, às vezes eu vou ficar decorando, escrevendo essas coisas que vamos deixar implícitas a partir de pouca mais maturidade. Voltando, então, na minha pergunta sobre igualdades, descobrimos que aqui precisam botar objetos, e não basta ser objetos em geral, precisam ser objetos do mesmo tipo. Alguém tem alguma briga sobre isso? Posso considerar que quem levantou a mão ou queria falar a mesma coisa que Anthony falou, ou queria falar uma outra coisa e acabou percebendo que não faz sentido e esse faz mais sentido. Sim, é teu nome? João, certo. Que faz o quê? Ok. Nunca falamos algo de subtipo, peraí. E nem vamos ter subtipos, nunca, aqui. Então, cada tipo é distinto, tem seus elementos, não existe nenhum elemento que no mesmo tipo é um elemento de um tipo e de outro tipo. Ok? Então, considerem as tipagens como rótulos de essa coisa tem esse tipo, acabou. Estática, a informação nunca vai mudar. Ok? E eu sei um entendido comum, que precisamos deixar isso entrar na nossa cabeça de uma maneira legal. Talvez vocês considerem que os naturais são inteiros e talvez os inteiros são racionais, os racionais são reais. Alguém pensa assim? Acho que quem consideraria essa coisa? Quem viu uma coisa como essa aqui? Os naturais, inteiros, sei lá, reais. Alguém deve ter visto isso, certo? Quem nunca viu isso? Quem viu isso? Ok, obrigado. Ok. É uma grande mentira, ok? Isso não é válido. Não são subconjuntos. Tem type até de falar que são subconjuntos, porque acho que pelo menos em matemática elementar, vocês aprendem como demonstrar que é uma coisa subconjunto de outra. Certo? Eu espero. Qual a ideia? Como vou demonstrar que... Vamos tentar demonstrar, sei lá, que essa coisa é essa coisa. Como seria essa demonstração? Preciso pegar qualquer bichinho do conjunto na esquerda e mostrar que pertence lá. Mas já tem um type error. Porque na parte direita tem um conjunto de que tipo de coisas? Inteiros. Na parte esquerda tem um conjunto de que tipo de coisa? Naturais. Como que vou achar um inteiro para ser igual ao meu natural, se nem posso comparar com igualdade, porque são coisas de tipo diferentes? Por outro lado, o que é válido é que para cada um desses conjuntinhos que escrevi, eu consigo embutir cada um no próximo a partir de uma funçãozinha. Se vocês trabalham, sei lá, com a linguagem de programação C, por exemplo, às vezes esse embutimento acontece gratuitamente, o typecasting que a gente fala, ou às vezes você precisa de fato falar, ok, transforma esse float que tem aqui para um int, por exemplo, ou esse int para um float, ok? E agora você percebe que, na verdade, a coisa que te permitia considerar que esse é um subconjunto entre muitas aspas de outra é apenas uma facilidade de escrita e não se trata de fato de um subconjunto. Existe o natural 0, o natural 1, o natural 2, blá blá. Existe o inteiro 0, o 1 e 2. Você consegue achar uma cópia dos naturais dentro dos inteiros, certo? Mas não são os tipos do mesmo, não são bichinhos do mesmo tipo. Okay? Então nem posso comparar essas coisas. Precisamos tomar cuidado com essas ideias de tipagem para não acabar permitindo a gente escrever bobagens, ok? Dúvidas? Sim, tem uma mão lá. Teu nome? Luiz Felipe, vou falar. Peraí, tu falou que se escrever aqui 42 igual a 42? Ponto zero? Ok, eu vou te perguntar, que tipo de coisa é isso para você? É um número racional. Ok, e esse também é um número racional? Então, pronto. Então, eu considero que aqui você está comparando isso com a igualdade dos ratos, dos números racionais, certo? Botou dois racionais lá, beleza. Se agora você falar para mim, na verdade, o 42 são NAT, vou falar para ti, essa bobagem não significa nada. Não vou falar que não são iguais, vou falar que tem type error
tua frase. Tua pergunta tem um type error nem é perguntável, porque você está comparando um bichinho de um tipo com um bichinho de outro tipo. Faz sentido? Ok. Normalmente, linguagens e sistemas têm vários confortos para tentar inferir um tipo que faz sentido nos dois lados. Ah, então provavelmente o cara queria... Por exemplo, em C, se você botar 5,0, vai entender, ah, esse com certeza é um float. Então, quando você vai tentar somar esse cara com isso, certo? Ainda não falei de soma, então talvez estou correndo um pouco atrás do que eu queria falar, mas tipo a ideia é essa soma que está somando lá, está usando lá, ela é uma operação de qual tipo? Se você entender que aqui tem um float e aqui tem um mint, você vai ter um type error, porque você não tem uma operação binária, uma operação que pega um float e um mint. O que a C vai fazer para ter o conforto? Ela vai falar, peraí, antes de procurar essa operação, vou promover, vou embutir esse 3 para virar um float, e agora estou procurando ver se tem alguma soma definida nos floats. E eu tenho, então eu vou chamar essa soma, e nada disso você vai ver, certo? Então esse conforto, às vezes, acabam atrapalhando no sentido de você não entende o que acontece por trás. E talvez você vai sair com a impressão que esse simbolizinho que você usou aqui é só um. Na verdade, é meio polimórfico, para cada tipo numérico, você tem uma soma diferente. Tem a soma de inteiros, a soma de floats, a soma de nuts. Ok? Começa a fazer um sentido o que eu estou falando, mais ou menos? Ok. Bem, agora, se por acaso eu der dois objetos aqui do mesmo tipo, por exemplo, eu vou dar aqui o hi, eu vou dar aqui o oi. Minha pergunta é, qual é o tipo dessa coisa agora? Eu não falei de qual coisa estou falando, então quem respondeu já perdeu a resposta de ser chance de ser certa. Estou falando qual é o tipo dessa coisa. Ok, eu vou querer ver mais. Me lembra teu nome? Clécio. Então, essa de fato, agora que eu botei dois bichinhos do mesmo tipo, ela virou uma proposição. Ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Outro símbolo que eu vou querer introduzir, todo esse papo aqui é para introduzir essa ideia de simbolozinho, que vocês conhecem, ok? E percebemos agora que também é, na verdade, decorado por um tipo, ok? E se por acaso você respeitar esse tipo que precisa ser o mesmo na esquerda e na direita, o que você escreveu é uma proposição. Não estou falando que é verdadeira, estou falando que apenas compila, ela fala algo. Inclusive, essa que eu escrevi aqui não é verdadeira. Esses dois strings não é o mesmo string. Mas pelo menos é pronunciável, ela afirma algo, independente se é verdade ou não. Ok? Bem, então, a outra simbolozinho que eu quero destacar aqui, que a gente vai usar bastante e vocês já conhecem também, é esse simbolozinho. Onde a diferença é que quando eu vou escrever isso, eu vou querer nas duas partes dessa equivalência, como a gente chama, botar proposições. Então aqui eu vou ter uma proposição e aqui uma proposição. Ok? Faz sentido isso? Então não vou escrever nunca algo do tipo, sei lá, 42, se é somente se 3. Isso não é falso, não é que eles não são equivalentes. Isso que escrevi tem um type error. Porque quando eu uso esse simbolozinho lá, do se é somente se, na esquerda e na direita, eu preciso de proposições. E o 42 não é uma proposição. Como que eu vou perceber que é uma proposição? Vou usar minha dica que eu falei na primeira aula. Faz sentido falar, eu acho que é 42, ponto? Não. Certo? Faltou o verbo. Porque essa coisa é uma proposição. Sim, Clécio. Por enquanto, nada disso. Mas vamos lá. E a pergunta é, essa coisa toda que eu escrevi, eu posso considerar que ela é, de fato, uma proposição também. E isso não deve ser muito estranho, porque se a gente lembrar os conectivos que tem aqui que formam proposições, todas... Ok, não escrevi isso, eu vou adicionar agora e fingir que eu fiz isso na primeira aula, e ninguém vai assumir que isso não aconteceu, mas aqui tem buraco, certo? São binários, todos, exceto esse cara aqui. Aqui também tem buracos. Aqui é um pouco mais complicado. E aqui é um pouco mais complicado. E aqui também um pouco mais complicado. Mas a gente vai discutir isso um pouco depois. Então, essa coisinha aqui, se botar uma propa aqui, toda essa coisa vai virar uma nova proposição. Qual a proposição? Aquela que alega que essas duas proposições são equivalentes.
Ok? Brigas? Nada? Ok. Qual parte? Ok. Aqui, se eu botar uma proposição e outra proposição, toda essa coisa vai virar uma nova proposição. E qual é o meu entendimento no meu coração sobre essa nova proposição? O que ela afirma? Ela afirma que essas duas proposições são equivalentes. Ou seja, pode pensar ambas verdadeiras ou ambas falsas, ok? Mas não quero, assim, voltar para falar sobre essas palavrinhas de tabelas verdade. Sim, sim. Nenhum problema. Tá? Eu vou ignorar completamente o que você falou. Não era para ter entendido, você não é a única com certeza. Trabalhando vai chegar pouco a pouco. Então, um pouco só paciência, botando isso vai chegar no coração. O maior, o mais, a dificuldade maior seria talvez destacar a ideia de proposição e a ideia de booleano. Ok? E a primeira, assim, que eu falei na primeira aula, ideia para nos conversar que são coisas diferentes, é que os bools só têm dois habitantes, o true e o false. Proposição tem uma infinidade de habitantes. Eu esqueci teu nome? Sabrina, pronto. Uma proposição seria Sabrina tem uma dúvida. Essa é uma proposição. Outra proposição seria João tem uma dúvida. E para cada um de vocês, posso formar uma proposição. Então, já consegui aqui 70 habitantes do tipo prop, algo que não consigo no bool. Então, com certeza, prop e bool não é a mesma coisa. Mas a ideia de proposições são qualquer afirmação que você pode afirmar, e como a gente está fazendo computação matemática, relacionada à computação matemática. Mas pode estender isso um pouco mais. Ok? Mas isso vai ficar mais claro com o uso. Sim, teu nome aí, com a mão. Teu nome? Bruno, fale. Assim como eu posso ter, sei lá, 5 como sendo do tipo int ou sem nome do float, eu também poderia ter 5 como sendo do tipo próprio. Ok. Tecnicamente, você não tem 5 nos dois tipos. Você deveria ter algo do tipo 5 e aqui decorar qual 5 está falando. Float, ok? 5, o int. 5, qual 5 é esse? O nat. E agora, o que te permite esconder essas coisas e não escrever, sempre gastar toda essa tinta, é que o contexto onde vai aparecer esse 5, você tem esperança que vai deixar claro que tipo de coisa está esperando lá, então você vai saber qual desses três objetos bem diferentes entre si você está referindo. Agora, não faz sentido falar que 5, tipo, eu acho que se eu falar o natural 5, você entende quem é, se eu falar o inteiro 5, você entende quem é, se eu falar a proposição 5, até você mesmo que está sugerindo isso, eu acho que você não vai saber qual proposição eu estou falando. Qual a proposição? O que significaria eu acho 5? Tá? Faz sentido? Ok. Mais uma dúvida, mas sim. Vamos chegar lá daqui a pouco. Na verdade, um segundo. Encerro as dúvidas por uns minutos para terminar essa parte de igualdade e de equivalência que estou falando e depois começamos as brigas, ok? Porque tem ainda mais algo para ver e acho que uma das dúvidas que vocês têm vão acabar sendo isso. Onde eu estava? Ok. Então, espero que temos, assim, uma primeira ideia sobre quando que eu vou usar esse simbolozinho aqui. E quando vou usar esse. Tem algo comum entre os dois. No final das contas, os dois alegam que as duas coisas que tem no lado esquerdo e no lado direito, eu considero iguais de alguma forma, ok? Só que eu vou usar a primeira quando estou comparando objetos do mesmo tipo, eu vou usar a segunda quando estou comparando proposições. Então, a única diferença que tem aqui, da primeira para a segunda é que a primeira é para qualquer objeto, string, mat, funções, conjuntos, não sei o que, e a segunda vai ser só para props. Ok? Essa coisa é válida, espero? Ok. As duas são proposições. Ok. Qual proposição é? Nesse caso, é a proposição que alega que esse habitante esse elemento desse tipo e esse habitante desse tipo, na verdade, é o mesmo habitante. São iguais. Faz sentido isso? Viajado não tanto, espero. Ok? E aqui está falando que essas proposições não são iguais. Ok? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que elas são equivalentes, que praticamente significa que alguém falou aqui que a partir de uma você pode chegar na outra e vice-versa, ou que ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, certo? Nesse sentido de equivalência lógica, como a gente fala. Isso seria essa, você tinha que escrever lá.
Então, se eu falar... Todo mundo aqui sabe o que é um número primo ou não? Alguém que não lembra? Um número primo. Perfeito, obrigado. O 2 é primo? Ok. O 2 é par? Ok. Muito bem. Só para testar que estamos sabendo disso. Ah, então, quero chegar agora, na verdade, nessa ideia de intenção contra extensão, para falar o que seria comparar duas coisas, até intencionalmente, e falar que são intencionalmente iguais ou intencionalmente equivalentes, onde eu preciso ver o significado dessas coisas. Então, vamos ver o que eu quis dizer com essa ideia. Vou querer começar com um exemplo aqui do IMD. A diretora do IMD é chamada Ismênia. Espero que todo mundo sabe disso, ou talvez não sabe, não sei se afeta alguma coisa na vida de vocês isso, mas eu poderia escrever aqui Ismênia. Sei lá, minha amiga Ismênia, vamos começar assim. Minha amiga Ismênia, que supondo que todo mundo conhece isso, ok? Quem é, ok? Agora, no outro lado, eu posso escrever a diretora do MD. Primeiramente, ok, então, a parte esquerda, para fazer qualquer sentido, significa que a gente conhece essa pessoa, ok? Mas supondo que conhecemos, por nome e tudo mais, quando falo Ismênia, eu sei a quem eu estou referindo, ok? Que tipo de coisa é a parte esquerda? Mãos. Ok, é um objeto, mas quando eu falo que tipo de coisa, eu quero algo mais específico. De fato, o tipo. Seria uma pessoa, ok? A parte direita, a mesma pessoa, responder? É uma proposição. Faz sentido falar o seguinte: eu acho que é a diretora do IMD. Ponto final. Ou suponha que é a diretora do IMD. Ponto final. Qualquer frase dessa faz sentido? Então, proposição não é. Vamos lá. Que tipo de coisa é essa coisa aqui na direita? Sim? Lá. Uma pessoa. Ok? Sendo coisas do mesmo tipo, faz sentido perguntar se elas são iguais. Ok? São iguais? Ok, uns de vocês sabem que são iguais, outros não, ok? Acontece nesse mundo, nesse universo que estamos morando, que as duas pessoas são a mesma pessoa. A diretora do MD, de fato, é a Ismênia, ok? Faz sentido isso? E toda essa coisa é uma proposição. Essa coisa que alega que a Ismênia é a diretora do MD. E agora quero introduzir um novo símbolo como primeiro exemplo dessa diferença aqui. Eu não vou falar que a Ismênia é intencionalmente igual à diretora do MD. Porque o que é essa ideia de intenção? A intenção deveria significar que tem o mesmo significado. É outra coisa ser Ismênia e outra coisa ser a diretora do MD. Amanhã pode ser que a diretora do MD é outra. Ou em outro universo, a diretora do MD vai ser outra. Não significa a mesma coisa. Quando vou usar esse símbolo com 3 linhas para enfatizar, não acontece apenas que as duas expressões nos dois lados denotam o mesmo habitante desse tipo, mas, na verdade, descrevem até o mesmo processo, a mesma ideia tem o mesmo significado. Para enfatizar isso, eu vou usar esse símbolo. E é bastante essencial perceber a diferença entre igualdade extensional, que é aquele que a gente usa o simbolozinho padrão, e a igualdade intencional, que ela vai além de quem é na esquerda, quem na direita, está falando como que foi descrita a parte esquerda, como que foi descrita a parte direita, será que são iguais? Então, pensem que essa coisa consegue ver não apenas qual foi a pessoa final, mas consegue ver também o algoritmo ou o que eu preciso saber para decidir quem é que é denotado na parte direita e quem é que é denotado na parte esquerda. Brigas sobre isso. Um segundo, antes das brigas, eu falei que eu vou dar um exemplo de pessoas, agora quero dar um exemplo de conjuntos. Vocês falaram para mim que vocês conhecem mais ou menos o que significa primo, pelo menos. Então, num lado aqui, quero escrever o conjunto de todos os... na verdade, o conjunto, que é o conjunto unitário 2.
Sem dúvidas agora. Ainda estou elaborando uma ideia a mais. Sabemos qual conjunto é que eu escrevi lá? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta que a gente não discutiu ainda, que a gente vai discutir F1 também. O que significa, quando você tem o direito de falar, eu sei qual é esse conjunto? Você precisa saber, para cada elemento do tipo desse conjunto, nesse caso vamos dizer que são inteiros, saber o que significa pertencer a esse conjunto ou não. Então, se eu te dar, por exemplo, o 5, o que significa que o 5 pertence a esse conjunto? Cuidado, eu não estou perguntando se o 5 pertence nesse conjunto. Estou perguntando o que significa. Se alguém falar, eu acho que o 5 pertence a esse conjunto. O que ele está achando, na verdade? Mãos, é você? O 5 é? Não, porque esse conjunto não é um conjunto de todos os inteiros. Seria a resposta válida se eu tivesse perguntado o que significa que os 5 pertencem nesse conjunto aqui, o conjunto dos inteiros. Mas esse cara aqui está alegando que ele acha que os 5 pertencem nesse conjunto que escrevi lá. Ele tá falando isso. Os 5 pertencem aqui. Minha pergunta é o que essa coisa significa? Teu nome? Mateus. Aham. Não, especificamente, esse é o conjunto específico que você vê lá, o unitário 2, e chega um cara aqui, ele fala, eu acho que os 5 pertencem no unitário 2. O que ele está alegando? Não, aqui estaria perto até. Tu? Eu diria que, para o 5 estar nesse conjunto, ele teria que participar da regra de formação. Ai, não, eu quero uma coisa bem mais. Última. João Emerson. Onde você viu a palavra primo aqui? Eu sei que eu falei primo, tá? Mas aqui não tem nada de primo. O conjunto unitário 2. Não tem nada a ver com primo aqui. A pessoa que alega que os 5 pertencem aqui, não tem mais tempo para mais tentativas, ele está alegando que 2 é igual a 5. Porque pertencer nesse conjunto significa que você é um dos elementos que escrevi lá. Quantos elementos escrevi lá? Só um. Então, pertencer nesse conjunto significa que você é o 2. É igual a 2. Ok? É o caso? Os 5 pertencem nesse conjunto? Não é o caso. Então, essa pessoa está errada. Mas, pelo menos, o que falou compila, não tem typero. Ok? E agora, quero comparar esse conjunto com uma outra coisa que vocês vão falar para mim se vocês entendem dessa notação. O conjunto de... Eu vou escrever de uma maneira bem relaxada. Todos os primos pares. Entendemos qual conjunto estou descrevendo na parte direita? É o conjunto de todos os primos pares. Ok? E agora, eu quero saber se esses dois conjuntos são iguais. Para isso, eu preciso saber como comparo conjuntos. E já vou adiantar um pouco esse conteúdo. Comparamos conjuntos botando todas as possíveis perguntas que posso fazer para o conjunto e vendo se eles respondem da mesma maneira, ou esquerda ou direita. Então, quais são as possíveis perguntas que eu posso fazer para esse tipo de conjuntos? Que tipo de conjuntos são? Conjuntos de inteiros. Então, as duas coisas aqui, o tipo delas, alguém poderia se enganar pensando que um tipo dessas coisas é set, mas set não é um tipo. Set de quê? Conjunto de quê? São conjuntos de inteiros. E como as duas coisas são conjuntos de inteiros, faz sentido pelo menos se perguntar se elas são iguais ou não. Então, pelo menos minha pergunta faz sentido. Quero achar isso. Minha dúvida agora, minha pergunta para vocês que quero ver mãos para responder é: qual é a coisa implícita que eu tenho aqui? Se é para comparar essas duas coisas, quero ver mãos. Esse alfazinho que estava falando antes, aqui que seria qual alfa? Teu nome? Pedro. Qual o tipo? Estou falando qual é o tipo. Não. Se era para ser inteiro, significaria que esse cara é um inteiro. Ele não é. Ok? E esse cara deveria ser um inteiro também. Ele não é. Sabrina? Sim? Conjunto só que é, cuidado, porque eu acabei de falar que conjunto não é um tipo. Você precisa falar qual conjunto de que tipo de coisa? Pois é, essa é a resposta. Conjunto de inteiros. Então aqui é escondido um set de int, que normalmente ninguém vai escrever porque ninguém quer entrar em todos os detalhes, mas está lá. Ok? Inferível a partir de que é?
olha as coisas que você escreveu, qual é o tipo delas. O problema seria se eu apagar essas coisas aqui, por exemplo, eu teria type error. Porque na parte esquerda tem um mint, na parte direita eu não tenho um mint. Então, type error. Certo? Ok. Vamos voltar a botar esses colchetes aqui. E agora a minha pergunta é se esses dois conjuntos são iguais. Mãos. Quem acha que são iguais? Poucas pessoas. Eu sabia que vocês estavam mentindo quando falaram que lembram que é um número primo e um número par. Quem acha que não são iguais? Menos pessoas ainda. Quem acha que tem um problema essa pergunta? Uma. Clécio, qual tu acha que é o problema? Os dois possuem os mesmos fundamentos. Só que, se a gente for comparar... Um segundo. Tem problema perguntar isso ou não? Porque parece que você está querendo argumentar por que não são iguais. Não. Mas minha pergunta é se essa pergunta que estou fazendo lá é perguntável. Ou seja, tem algum type error? Minha pergunta. Tem type error? Eu acho que eu não sei o que é ser igual para todos. Ok, por isso estou falando, a ideia seria respondem sempre nas mesmas perguntas com as mesmas respostas. Mas a ideia é exatamente que tem os mesmos elementos. É assim que a gente compara conjuntos. Se eles têm os mesmos elementos, consideramos que são iguais. Isso acho que é matemática elementar, mas não tenho certeza se sempre é visto lá. A gente vai rever isso aqui e rever isso ainda mais no MC2. Mas a maneira de comparar conjuntos é essa. Ok? Tem exatamente os mesmos membros. Então, você não consegue achar um bichinho onde o primeiro conjunto vai falar aceito, esse bichinho é membro meu, e o outro vai falar não aceito. Para cada pergunta que você vai falar, pergunta aqui são todos os inteiros. Cada inteiro é uma pergunta que eu vou fazer. Pega os 50 e agora você pergunta conjunto esquerdo. 50? Aceita? O conjunto esquerdo vai falar não. Certo? O conjunto direito vai fazer o quê? 50, você aceita? Mãos? Outras mãos, mais mãos. Teu nome eu esqueci? Não, peraí, dúvida, precisa esperar. Espera um pouquinho. Minha pergunta é, concordamos que se eu perguntar ao esquerdo se o 50 é um membro dele, ele vai falar não. Concordamos? Agora, minha pergunta é sobre o conjunto direito. Se eu perguntar ao conjunto direito, o 50 é um membro teu, o que vai responder? Não, ok? Então, concordaram os dois. Mas isso não é suficiente para eu falar que são iguais, porque tem uma infinidade mais de perguntas que preciso fazer. Basta achar uma que elas discordam para falar que observei uma diferença entre os dois bichinhos aqui, dois conjuntos, então eles não são iguais. Ok? Se a gente sabe de fato o que significa primo e o que significa par, a gente vai perceber que, na verdade, eles sempre vão concordar entre si, esses dois conjuntos. Se eu pegar o 3, os dois vão falar não. Se eu pegar o 2, os dois vão falar sim. Mas existe uma diferença, que é uma diferença que quando a gente fala de igualdade em matemática a gente ignora. Talvez o segundo conjunto vai demorar um pouco mais. Certo? Se eu dar um número enorme, certo? 2 elevado a 3 milhões fatorial mais 1. E eu perguntar ao segundo conjunto, a primeira coisa que ele vai precisar fazer seria o quê? Descobrir se meu número é primo. Certo? Tem como descobrir, mas vai demorar muito. Se eu pensar o conjunto como uma caixinha, essa caixinha vai ficar mais quente, vai fazer mais barulho, ok? Depois de muito tempo, ela vai perceber se esse cara é, de fato, primo ou não. E ainda nem sabe responder se vai aceitar ou não, porque precisa saber se é par também. Ok? Então, bora, isso vai ser bem mais rápido. Inclusive, eu já sei que não é par, porque o número que eu falei foi 2 elevado a alguma coisa enorme, mais 1. Esse par? Esse par? Não. Então, na verdade, eu sei que a resposta do segundo conjunto também é não. Acaba concordando com o primeiro, que também vai falar não, obviamente. Bem mais rápido, porque o 2 é meio imediato, que o 2 não é igual ao 2 elevado a milhões mais 1. Ok? Mas tem uma certa diferença lá, que normalmente quando a gente fala de igualdade em matemática, a gente não se importa com isso. Mas eu preciso uma anotação para o conceito de falar, olha, essas duas coisas não apenas concordam, elas têm até o mesmo processo que estão falando a mesma coisa com outras palavras. Essas duas não falam a mesma coisa com outras palavras. Acontece, pelas definições que temos, pela natureza dos inteiros e tudo mais, que elas têm a mesma extensão, que é apenas o número 2 nos dois casos, mas elas não têm a mesma intenção. A intenção da esquerda é, me dê a coisa, vou ver se é o 2, e pronto. Se é o 2, vou falar sim, se não é, pronto. E a outra vai falar, me dê essa coisa, vou calcular para ver se é primo, vou ver se ele é par,
E se por acaso satisfaz as duas coisas, vou falar que eu aceito esse cara. Obviamente, esse processo é muito diferente. Inclusive, uma pessoa que não sabe o que significa primo, nem sabe responder na segunda pergunta. Mas na primeira, provavelmente sabe.